Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui um detalhe da batata barua, ou batata salsa, ou mandioquinha, conhecido por esses três nomes. Está bastante chuvoso aqui na região, por isso esse ruído da chuva caindo na cobertura da estufa. Mas vou tentar explicar para vocês aqui com mais clareza possível, né? E vamos ver se esse ruído não atrapalha a gente explicar para vocês, tá bom? Pessoal, eu sempre tive dificuldade para fazer o plantio, né, dessa batata, tá? Porque eu comprava as mudas e daí colocava na terra e apodrecia. Aí dessa vez eu resolvi comprar uns rizomas, né, como o pessoal fala, que é essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês, né? E daí qual que foi o procedimento que eu fiz? Eu lavei esses rizomas, essas gemas, né, que vieram sem brotação nenhuma, né, numa caixinha com um substrato seco. Lavei esses rizomas numa solução com água sanitária, né? Uma colher para 1 litro de água com cloro. Daí deixei por uns 10 minutos mergulhados esses rizomas dentro de uma solução com cloro, água e cloro. Depois eu coloquei esses rizomas, né, numa vasilha com uma água que cobrisse somente parte desse rizoma, né, da parte de baixo com a água, tá? E aqui eles permaneceram já há 1 mês, como eu posso mostrar aqui para vocês nesse potinho aqui, tá? Eu comprei na internet 10 mudas. Somente uma delas apodreceu. Elas começaram a brotar e a partir de umas 2, 3 semanas começaram a desenvolver brotos aqui nessa região central, né? E desenvolver raízes na parte de baixo. Apareceram pequenos pontinhos brancos aqui, né? E depois houve o desenvolvimento das raízes. Além dessa troca de água que eu efetuei por volta de 4, 5 dias, né? Sempre observando a qualidade da água para ver se não tinha cheiro na água, né? Porque essa variedade aqui de batata, ela apodrece muito facilmente. Qualquer micro-organismo que seja favorável ao desenvolvimento de uma podridão ou algo do tipo, ela já se perde, tá? Então eu observei, né, ao longo desse tempo que elas estão aqui, a qualidade da água e efetuei também, né, além da troca da água, a lavagem, né, a limpeza desses rizomas, tá? O que eu utilizei para limpeza? Eu colocava um pouquinho de cinza de madeira, né, na água, uma colherinha pequena, uma colherinha de sopa, diluía aqui dentro, né, deixava uns minutinhos, depois fazia a troca da água, trocava por uma água nova, né? Aqui ele tem 1 centímetro, 1,5 cm de água no fundo desse pequeno pote, tá bom? Aí qual que vai ser o procedimento que eu vou fazer posteriormente, depois que todas os rizomas tiverem desenvolvido uma quantidade razoável de raízes, né? Vou mostrar mais um outro aqui para vocês verem as raízes saindo dos rizomas. Eu vou fazer o seguinte: eu preparei já uma areia de
construção, uma areia fina, para colocar esses rizomas na areia, plantá-las antes de levar para o substrato ou a terra definitiva. Eu vou colocar esses rizomas, né, enterrados na areia. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, voltando aqui ao aspecto da areia. É uma areia de construção, né? A gente adquiriu para obras de alvenaria, né? Assentamento de tijolo e tal, e que sobrou aqui. Porém, essa areia, pessoal, ela não é uma areia totalmente limpa, né? Pode ter resíduos de dejetos de animais, folhas apodrecidas, né? Qualquer outros materiais orgânicos, né, que vão ficar aqui no meio da areia, mesmo que não apareça, né? Então, se faz necessário uma limpeza dessa areia, uma lavagem com água, né, com fazer a limpeza, a colocação de água dentro dessa areia, mexer bem, ou com a mão, ou com um pedaço de madeira, né, e jogar essa água fora, no mínimo 3 vezes, tá? Que seria uma lavagem dessa areia. O que eu fiz para aumentar a limpeza, a higienização dessa areia? Coloquei água com cinza dentro da areia, né? Inclusive aparecem alguns pedacinhos de carvão aqui, ó, no meio da areia, tá? Esse carvão é o resíduo da cinza, tá? Cinza de lareira, sem sal, sem gordura. Que quantidade? Para essa quantidade aqui, que deve ter aproximadamente uns 2 litros, 2 litros e meio de areia, eu coloquei a mesma quantidade de água e a metade de cinza, né? Esclarecendo, coloquei 2 litros e meio de água e 1,25 litro de cinza, tá? Uma cinza bem compactada para aumentar, vamos dizer assim, a massa de cinza que eu coloquei aqui dentro, tá? Não pode ser só aquele pozinho de cinza, aquela cinzinha, vamos dizer assim, de folhas, uma cinza, digamos assim, uma cinza muito airada, né? Tem que ser uma cinza compacta, uma cinza, né, que apresente bastante material queimado pela madeira, tá bom? Aí deixei aqui meio-dia, tá? Umas 6 horas, a cinza com água misturada dentro da areia. Depois removi essa água com cinza e posteriormente lavei com água pura essa areia, tá? Por quê? Para que a cinza não permanecesse muito concentrada nessa areia. Por quê? Após a colocação das mudas na areia que eu vou fazer posteriormente, não queime as raízes, tá? Então, relembrando, depois que eu coloquei essa água com cinza na areia, eu fiz a lavagem no mínimo umas 2 vezes de água dessa areia que estava com a cinza, com uma água limpa, né, para que removesse, se não totalmente, quase toda a cinza que estava aqui, tá? Interessante até que fique um pouco de cinza para ela dar um pouco de alcalinidade na cinza, que não é favorável, né, ao desenvolvimento dos micro-organismos aqui, tá? Ou seja, ele mata os bichinhos que estão aqui. Mas só que não pode ser muito forte, porque senão vai queimar as raízes, que são raízes muito sensíveis, raízes desenvolvidas na água e são bastante sensíveis, né, a qualquer tipo de material que seja muito alcalino ou ácido, né? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu não vou fazer o plantio agora dessas mudinhas aqui na areia, porque eu preciso aguardar mais uns dias, né, o desenvolvimento dessas raízes, tá? Bom, adiantando para vocês, a ideia é fazer o plantio, depois que essa mudinha já estiver com as raízes mais fortalecidas e mais compridas, né, eu vou passar daqui para a terra, tá?
como essa batata é bastante sensível às doenças e micro-organismos, tem que ser uma terra, pessoal, que tenha a decomposição completa de todo o material orgânico. Tá? Não pode ser uma terra que tenha resíduo de folhas, né? Ou que você vê que tem alguma madeira que ainda não está totalmente decomposta, certo? E tem que ter um certo controle inicialmente da água, tá? Não pode ser um ambiente muito úmido, porque senão a gente corre o risco de perder as mudas, tá? Pelo apodrecimento, tá? No canteiro, eu recomendo que se faça uma elevação de um canteiro que chamamos aqui de muxão, né? Em que se eleva a terra, se eleva um pouquinho a terra e se planta no topo dessa elevaçãozinha, né? Nos 20 ou 30 centímetros da elevação, tá bom? Para evitar o acúmulo da água nas raízes da batata, tá bom? Dessas brotações que estão vindo, das brotações não, do enraizamento que está vindo, que a gente viu ali nas mudas, tá bom? E daí o preparo da terra é com cal, ou se você não tiver cal, se quiser colocar cinza também, e misturar bastante para que esse cal fique principalmente, né, na região das raízes, né, das mudas, né? Porque essa alcalinidade, tanto do sal como da cinza, evita o aparecimento de micro-organismos. Então, vai proteger as raízes da batata e muito provavelmente ela não vai apodrecer. Tá bom, pessoal? O que eu tinha para hoje é isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma ideia, alguma pergunta, né, alguma sugestão, a gente está aí para conversar. É isso aí, um abraço.